Bom dia, gente. Aqui é o professor Afonso mais uma vez com vocês. E hoje a gente vai dar uma olhadinha lá na parte de introdução à mecânica, aquele comecinho da mecânica, aqueles conceitos iniciais que a gente falou sobre trajetória, corpo extenso, ponto material, para poder tirar as dúvidas, fazer uma revisãozinha lá rápida antes de fazer os exercícios, beleza? Então pega lá na página 30 da apostila 1 e vamos trabalhar. Antes de mais nada, como é que vocês estão? Estão se cuidando? Estão lavando a mão direitinho? Estão estudandinho? Então, beleza. Então, bora pra frente. Bom, primeira coisa a gente tem que lembrar que cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento dos corpos sem levar em conta suas causas. Então, o que empurrou, o que segurou, o que fez o cara se mexer. Na cinemática isso não interessa. Eu só quero saber do movimento em si, da sua velocidade, da sua trajetória e por aí vai, beleza? O primeiro conceito importante é o conceito de ponto material. E o conceito de ponto material, ele diz pra gente o seguinte: ele é um corpo de tamanho desprezível, muito pequeno comparado com as outras coisas que eu vou trabalhar no problema. Por exemplo, você tem ali uma formiga em relação à calçada. Ela é tão pequenininha, né, em relação à calçada, que o tamanho dela torna-se irrelevante. Então ela é um pontinho, um ponto material. O tamanho dela não precisa ser levado em consideração, beleza? Então tá ali o exemplo da nossa formiguinha na calçada, bem bonitinha, o tamanho dela, como não faz a menor diferença ali, se eu levar em conta o resto das dimensões do exercício ou da questão, tá joia? Outra coisa também que eu posso chamar de ponto material é o caminhão em relação ao campo de futebol, um carro em relação ao campo de futebol, também vai ser a mesma coisa. Já um corpo extenso, que é esse cara aqui, ele tem um tamanho que precisa ser levado em conta. O tamanho dele precisa ser considerado no problema. Então, a gente pode falar de uma formiga numa pedrinha. O tamanho da formiga em relação à pedra, ela faz diferença. Ela vai dar alguma alteração. Ela vai ter que ser considerada. Ou um caminhão numa ruazinha. O caminhão, se ele tiver que manobrar nessa rua, se ele tiver que fazer algum tipo de movimento nessa rua, o tamanho dele vai ser considerável, o tamanho dele vai entrar no problema. Então ele funciona como um corpo extenso. Resumindo, ponto material, você não leva o tamanho dele em conta para resolver o problema. Corpo extenso, o tamanho dele tem que ser somado no que o cara anda, na distância que o cara anda. Basicamente é isso aí. Valeu? Vamos. Bom, fica esperto que o fato do cara ser um ponto material ou um corpo extenso vai depender exclusivamente, como sempre, do referencial, gente. Então, tudo vai depender do que você está usando para comparar, para fazer uma referência no problema, tá? Tem que ficar muito esperto com isso. Trajetória nada mais é do que o caminho que o cara percorreu. É o trajeto, literalmente, que ele fez. Esse lance da trajetória, esse caminho, também vai depender diretamente do referencial adotado. Por exemplo, um avião jogando uma bomba. Você que está fora olhando a bomba cair, você vê ela fazendo uma curva, um arco, uma parábola. Já o piloto, cada vez que ele olha, ele vê a bomba sempre embaixo dele, sempre na parte de baixo do avião, ou seja, ele vê a bomba caindo em linha reta. Então o conceito de trajetória é o caminho que o corpo percorre, mas também vai depender exclusivamente do referencial. Valeu? Ó, trajetória também depende do referencial. Quem está dentro do avião vê que linha reta, quem está fora vê um arco de parábola, tá? Por isso tem que ficar muito ligado sempre com esse referencial. Bom, posição é a localização do cara, né, em relação a um ponto que será a origem, representado pela letra S. Então, pessoas, ó, por exemplo, eu tenho o caminhãozinho ali na estrada, né, meu caminhãozinho. Então, você veja, eu tenho o 0, depois eu tenho o 10, o 20, o 35, né, na trajetória. Então, essa posição, ela vai ser o lugar que o cara tá, em comparação à origem, em comparação ao 0, tá? Então, esse conceito ele é bem importante, tem que ficar bem ligadinho com isso. Então, posição é o local que o cara tá, a posição que ele tá, a localização, comparando com a origem dos espaços, tá? Então, posição 1, a primeira posição é 10 quilômetros, depois a outra posição vai ser 35 e assim vai, dependendo de como você está analisando o problema, tá? Então, cuidado, quando a posição de um móvel se altera em relação ao referencial no decorrer do tempo, dizemos que o corpo se encontra em movimento. Então, se ele está numa posição no instante, no outro instante em outra posição e assim vai,
ele está em movimento. Agora, se ele está sempre na mesma posição, aí a gente pode dizer que ele está em repouso em relação ao referencial. Mas lembre-se, esse conceito sempre vai depender do referencial, tá? Deslocamento é a variação da posição do móvel no tempo, representado por ΔS. Nada mais é, como você está vendo, do que a posição final, que é o S, menos a posição inicial, que é S0. Então, deslocamento é a variação da posição, que você faz ele por S menos S0, onde S é a posição final e S0 a posição inicial. Então, exemplo, né, para a gente ver, você pega aqui, de novo, a trajetóriazinha lá do nosso caminhão, e aí você tem lá, ó, naquela situação que a gente viu, posição final, de acordo com o exemplo anterior, 35, a inicial, de onde ele saiu, 10, então o deslocamento dele foi 25 km, beleza? Isso é o tal do deslocamento, tá? Vamos lá. Tá aí, ó, agora que apareceu o caminhãozinho, mas eu sabia que ele estava aí. Então veja, posição final de novo, 35, a inicial 10, então 35 menos 10 dá os 25. Na hora de animar as coisas ficam confusas. Velocidade escalar média é a razão. Quando você ouvir esse termo razão, sempre põe na tua cabeça divisão. Então, é a divisão entre o deslocamento do móvel no intervalo de tempo, o deslocamento pelo intervalo de tempo, beleza? Então, a gente chama esse cara de velocidade média. E a gente representa ela da seguinte maneira. Então, a gente representa ela assim. Tá aí o nosso amiguinho de novo, se deslocando, né? E agora, equação da velocidade. Deslocamento sobre tempo, ΔS sobre ΔT, beleza? Bom, no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela é medida em metros por segundo, tá? Mas a gente, às vezes, como já falei na outra aula, tem que transformar para quilômetros por hora e metros por segundo. Então, para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, é só você dividir por 3,6, tá? Para transformar de metros por segundo para quilômetros por hora, aí é o caminho inverso, você multiplica por 3,6. Então, de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá bom? Esse 3,6 a gente deduziu na outra aula. Qualquer coisa, se você não lembra, volta lá, acha o videozinho que está lá, que é a razão entre 1.000 metros e 3.600 segundos, tá? Dá uma olhadinha lá. Tá ali um exemplo de uma velocidade média. O Brasil voltou a ser representado no lugar mais alto do pódio na prova dos 100 metros rasos femininos dos Jogos Pan-Americanos nesta terça-feira, dia 25/10/2011, faz tempinho, após 28 anos com a vitória de Rosângela Santos, que marcou o tempo de 11 segundos e 22 décimos. Essa é uma reportagem da revista Época lá, né, na época. Bom, então o que acontece aqui nessa situação? Se a gente pegar o deslocamento dela, 100 metros, e dividir por 11,22, a gente vai ter uma velocidade média de mais ou menos 8,91 metros por segundo, beleza? Se a gente quiser transformar para a nossa unidade mais conhecida, mais usual, que é o quilômetro por hora, a gente vai pegar esse resultado e multiplicar por 3,6. E esse resultado, então, vai dar, né, isso aí, ó, 32,076. Então, veja, 32 km por hora, mais ou menos, é a velocidade dela. Em metros por segundo dá 8,91. Deslocamento dividido por tempo, beleza? Tá ali, ó, 32 km por hora aproximadamente. Valeu? Então, pegou a distância, deslocamento, dividiu pelo tempo, deu boa. A distância entre o Marco Zero de Recife e o Marco Zero de Olinda é 7 km. Supondo que um ciclista gaste 1 hora e 20 minutos pedalando entre essas duas cidades, qual é a sua velocidade média nesse percurso, levando em conta que ele parou 10 minutos para descansar? Fica esperto com esse tipo de problema, porque esse lance de falar que o cara para descansar, tem gente que não leva em conta na resolução, tá? Mas tem que levar. Então vamos ver o que acontece. Tá ali Recife, tá ali Olinda, bem bonitona, vamos ver. Bom, 7 km de distância. Então, resolvendo. Velocidade, né? Ela vai medir, né, a distância percorrida pelo tempo.
incluindo o tempo que ele ficou parado. Então a distância foi 7 km, o tempo foi 1h20, mais 10 que ele ficou parado, que deu 1h30. Então meu tempo é 1h30, tá? Tem que levar os 10 minutos em conta, o tempo que ele fica parado entra. Bom, sabendo disso, aí a gente vai fazer a nossa distância sobre tempo. Então, 7 km divididos por 1h30 dá uns 4,66 km por hora. Tá aí o ciclista, né, fazendo a sua trajetória. Beleza, é isso aí que você vai fazer, tá? Lembra-se que o tempo que a pessoa, o móvel, o corpo fica parado, também tem que ser levado em conta, ele também gasta esse tempo no programa. Valeu? Fomos. Para frente. Outro exemplozinho. Um menino sai de sua casa e caminha para a escola dando em média um passo por segundo. Olha, informação importante, tá? Um passo por segundo. Se o tamanho médio do seu passo é 40 centímetros, ele gasta 5 minutos no trajeto, a distância entre a sua casa e a escola é de mais ou menos em metros de quanto, tá? Então agora eu quero achar a distância, beleza? Vamos ver como que a gente resolve esse negócio aí. Bora lá. Então apareceu já o ΔS ali, que é a distância da casa do menino até a escola. Então tá lá o menininho indo para a escolinha. Distância, como a gente já tinha visto, ΔS. E aí a velocidade do garoto, ela vai ser mais ou menos de um passo por segundo. Cada passo vale 40 centímetros. Então, 40 centímetros dá 0,4 metros. A velocidade média dele, é 0,4 metros por segundo. 40 centímetros em cada segundo. Isso está no enunciado. Foi o que o cara falou. O tempo de deslocamento da escola é de 5 minutos. Só que cada minuto tem 60 segundos. Então, para achar esse tempo em segundos, eu faço 60 vezes 5, 300 segundos. Beleza. Bom, velocidade, distância sobre tempo. Velocidade é 0,4, que é igual a distância sobre 300, que foi o tempo que eu achei. Então, a distância fica 0,4 vezes 300, né? Isola ΔS, 300 passa multiplicando. Isso vai me dar 120 metros. Então, esse cara aí mora a 120 metros da escola, pertinho, 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 né? Não tem que andar muito, tá bem de boa, dá para chegar na hora, se ele não tiver preguiça, vai dar certo. Joinha? Vamos lá, vamos ver o que mais tem aqui para comentar. Os tipos de movimento retilíneo uniforme. Então, o movimento progressivo é aquele cujo deslocamento do móvel vai no sentido da trajetória, ou seja, na prática o cara anda para frente a favor da trajetória. Tá ali, ó. Posição inicial dele está mais para trás, posição final mais para frente, ele está indo, né, a favor da trajetória. Quando isso acontece, a gente diz que a velocidade é maior do que zero ou positivo, tá? Movimento retrógrado é aquele que o deslocamento é no sentido contrário da trajetória. Então está aqui a trajetória para a direita, o nosso menininho agora está indo para a esquerda, posição inicial, olha ali, ó, posição final agora mais para a esquerda. Quando isso acontece, o movimento é retrógrado e a velocidade a gente diz que ela é menor do que zero ou negativa. Então fica esperto com isso aí. Quando ele vai para frente, a velocidade é mais. Quando ele vai para trás, a velocidade é menos. Tá joia? Velocidade relativa é a velocidade de um corpo comparando com o outro. Então, se dois corpos estão na mesma direção em sentidos, você subtrai a velocidade dos dois para achar a velocidade relativa. Se dois corpos têm a mesma direção, mas sentidos contrários, você soma as suas velocidades para achar a tal da velocidade relativa. Então, um exemplo para vocês, dois móveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se em movimento uniforme com velocidade de 25 e 15 metros por segundo no mesmo sentido. No instante zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura. Então, a figura está aqui e as posições estão indicadas aqui, ó, distância de 100 metros entre eles. E o cara quer saber depois de quanto tempo o móvel de trás, o A, vai alcançar o da frente, o B. Então, isso aí, ó. Para você resolver, você faz assim, ó. Você imagina que o A para alcançar o B, ele tem que andar 100 metros. Né? Então, o que vai acontecer? Eu vou usar o conceito da tal da velocidade relativa. Como estão indo os dois para o mesmo lado, eu subtraio as velocidades. 25 do A menos 15 do B, que dá 10. O que é lógico, né, gente? Se o A tem 25 e o B tem 15, sobra só 10 para o A alcançar o B. Então, o A
ele tem 10 metros por segundo de velocidade sobrando para andar a distância entre ele e o B, andar os 100 metros. Então, o que vai acontecer? Jogando na fórmula da velocidade média, só que agora usando como velocidade relativa, eu botei isso aqui, ó. Velocidade é 10, distância é 100 sobre ΔT. Passo ΔT para cima, passo 10 para baixo, 100 por 10, 10 segundos. Tá joia? Então, ó, os dois indo para o mesmo lado, você subtrai, porque é a velocidade que sobra para um alcançar o outro. Segundo exemplo, a distância entre dois automóveis é de 300 km. Eles andam um de encontro para o outro, então um indo para cima do outro, com velocidades um de 60 e outro de 90 km por hora. Ao fim de quanto tempo eles se encontram? Então agora eu tenho um indo para cima do outro. Vamos ver como é que resolve isso. Bom, primeiro uma representação bonitinha, só que não, desses dois carros. Então um com velocidade de 60, um outro com velocidade de 90. A distância entre eles, 300 km. O que vai acontecer? Como está indo um em direção ao outro, eles vão chegar mais rápido, eles vão somar suas velocidades. No encontro, a velocidade relativa é a soma das velocidades quando vai um de encontro para o outro. Então, 60 com 90, 150 km por hora, a gente vai ter que a velocidade dele, né, é distância dividido pelo tempo. Então, velocidade 150, distância 300 por tempo. Passa o tempo multiplicando, passa 150 dividindo. ΔT, né, o tempo que vai levar vai ser de 2 horas para eles se encontrarem. Então, esse é o tempo de encontro, o tempo que leva o encontro desses caras. E é claro que a animação sai trocada e a fórmula da velocidade sai no final do negócio. Mas tudo bem, né? O que interessa é que está aí velocidade relativa, né, a distância sobre o tempo também, um de encontro para outro, você soma as velocidades, beleza? Aceleração escalar média. Bom, a aceleração, ela determina, na verdade, ela mede a variação da velocidade de um corpo. Quando um corpo muda a sua velocidade, ele vai ter uma aceleração média, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui no esquema. O cara saiu da posição 0 com uma velocidade 0. Depois ele chegou na posição S com uma velocidade V. E aí as velocidades são diferentes. Tá? Se mudou velocidade, é porque aceleração. Então, olha só. A aceleração é ΔV sobre ΔT. O ΔV é a velocidade final menos a inicial. E o ΔT é tempo final menos o tempo inicial. Bom, tá ali a legenda para vocês. V é a velocidade final, V0 é a inicial, T é um instante final, T0 é um instante inicial. E a aceleração é medida em metros por segundo ao quadrado. Por que metros por segundo ao quadrado, Afonso? Metros por segundo da velocidade com segundos do tempo. Então, segundo aparece 2 vezes, metros por segundo ao quadrado, beleza? Vamos dar uma olhadinha ali numas questõezinhas de movimento retilíneo variado. Nossa, saiu um tilíneo, depois eu arrumo lá, tá? Movimento retilíneo variado. Então, o que acontece no movimento ali? Se ele é acelerado, quando a aceleração atua no mesmo sentido da velocidade, a favor da velocidade, o corpo sofre um aumento de sua velocidade no decorrer do tempo. E o movimento é acelerado. Então, se a aceleração é positiva e a velocidade é positiva, tá? Se a aceleração é negativa e a velocidade é negativa. Aí o movimento ele é dito acelerado, tá? Então, 2 exemplozinhos ali para você. Quando o sinal da velocidade com aceleração são iguais, o movimento é dito acelerado. Passou um carro de novo, para variar. Bom, movimento retardado é o movimento quando o módulo, o valor da velocidade, né, diminui com o tempo. Ou seja, quando a aceleração e a velocidade têm sentidos opostos. Quando que isso acontece? Quando você tem ali no primeiro caso uma aceleração positiva e uma velocidade negativa, ou uma velocidade, né, positiva e uma aceleração negativa. Traduzindo, quando a velocidade e a aceleração têm sinais opostos, a gente diz que o movimento é retardado, beleza? Então, olha lá, o movimento acelerado. O módulo da velocidade aumenta com o tempo. Módulo, movimento retardado, o módulo da velocidade diminui com o tempo, tá? Então, fica com isso. Beleza, crianças? Ficamos assim, até a próxima. Próxima aula a gente fala sobre exercícios, fala sobre resolução de exercícios. Então, se cuidem, lavem as mãos aí, mantenham as instruções da OMS. Lembre-se, cuidado, saúde, né? Isso importa, o resto a gente dá um jeito, a gente está correndo atrás. Valeu? Vida longa e próspera.
Abraço para vocês, a gente conversa na próxima. Tchau, beijo.